No início do período de convalescença, apesar da sensibilidade menos aguçada de ancião, Cogito começou a se conscientizar de que dentro dele habitava um outro eu, uma duplicata com atitude incomum, como uma impressão a cores fora de registro. Originalmente, sempre esteve ali seu eu escritor de longa data, mas o outro eu aparentava ser o protagonista de um romance que ele, sem sucesso, pretendera produzir quando jovem, ou que seu eu jovem estava ávido por escrever. Bem, quando Shigeru de fato apareceu, o nome dele com certeza já figurava nas conversas recentes entre Cogito e os membros de sua família. Para começar, Chikashi lhe transmitia notícias recentes sobre ele. Porém, Cogito sentia que havia sido esse outro eu que surgira em seu íntimo quem chamara Shigeru. Aparentemente, tio Shige vai se aposentar do trabalho na costa oeste dos Estados Unidos, foi o primeiro comentário de Chikashi. Ele mencionou isso na carta em que desejava suas melhoras e perguntava se você já podia receber visitas. Pouco tempo depois, Shigeru explicou que pretendia viver os dias ociosos da aposentadoria no Japão e, por não aguentar o verão de Tóquio, indagava se haveria um lugar apropriado em Kitakaruizawa. Cogito se lembrava de ter respondido o e-mail recebido por Maki expressando-se com lentidão. Desde que tivera a experiência de estar entre a vida e a morte e voltara para o lado dos vivos, criara o hábito de falar pausadamente. E a filha, que sempre cuidou dele no hospital, foi a primeira a se acostumar com essa condição. Será que Shige vem? Há quantos anos não nos vemos? O que diz sua mãe? Se ele pretende vir para Kitakaru, não haveria inconveniente em alugar ou vender para ele a casa mais nova. E depois de receber alta do hospital, eu poderia me mudar para a primeira residência que ele construiu. Mamãe disse que seria maravilhoso se as coisas caminhassem dessa forma, mas estava preocupada se conseguiriam se entender, levando em conta que você e tio Shige tiveram enfrentamentos homéricos no passado. Tem razão. Desde crianças, brigamos inúmeras vezes. Mas, se Shige não se importar mais com isso, será um prazer recebê-lo. Somente mais tarde, Cogito percebeu que, enquanto seu velho eu escritor respondia assim, seu outro eu esperava que coisas insólitas pudessem mesmo ocorrer ao reencontrar Shigeru. Cogito confirmara a atitude incomum desse outro eu, que, embora ainda pudesse ser considerado jovem, sem sombra de dúvida envelhecia. Apesar de ter decidido levar uma vida serena como romancista até se tornar um ancião, não pretendia pressionar seu outro eu com atitude incomum. Mesmo assim, desejava tomar cuidado também para que outras pessoas não percebessem a atitude incomum desse seu outro eu vivendo de modo mais tranquilo, para que ele não sobressaísse. Até porque talvez chegasse o dia em que Cogito, cuja vida remanescente não deveria ser tão longa, acabasse explodindo, enredado por esse ser de identidade desconhecida. Enquanto isso, levaria uma vida serena. Era o que imaginava. Ele não conseguia esquecer o sonho angustiante que tivera assim que foi transferido da UTI para o quarto individual. No devaneio, ele dormia no quarto espaçoso no qual uma sinalização fluorescente piscava, ala coletiva de convalescença. O leito estreito parecia ainda mais apertado e incômodo porque o compartilhava com um alemão ligeiramente obeso. Mesmo na penumbra, ele o identificara como um velho conhecido, que deitado de lado, com os cotovelos elevados, lia um livro. Havia um dispositivo de leitura com luz também fluorescente instalado na armação de seus óculos. O alemão começou a recitar um trecho exalando o hálito alcoólico como caranguejo que expele uma espuma tépida. Cogito lembrou que o mesmo lhe acontecera 30 anos antes em um seminário de verão na Universidade de Harvard. É a recriação em sonho daquele episódio, convenceu-se ele. E lembrando haver traduzido aquela passagem semelhante a um poema, recitou-a juntamente com o alemão. Adeus, meu livro. O olho vivo se cerra e o inventado imita.
Onegin voltará altivo, mas seu feitor o longe habita. Quando Cogito deu por si, o alemão do sonho desaparecera e ele dormia só. Na superfície do chão escuro ao redor do leito, várias pessoas pretejadas de ar insone jaziam encolhidas, a respiração suspensa. São personagens que eu criei. Cogito teve um pensamento assustador. Estava certo de me haver afastado delas a passos largos, mas eis-me de volta. É minha obrigação zelar por elas. O colega alemão de quarto partiu em defesa de Nabokov em um seminário no qual o caráter duvidoso de Lolita fora duramente criticado, explicando se tratar de um escritor exilado que acumulara atividades fantásticas em Berlim antes mesmo de todos terem nascido. Vendo-se mesmo assim ignorado, o alemão despendeu todo um dia na biblioteca da universidade até descobrir O Dom, obra representativa do período em que Nabokov escrevia em russo, e tirou Cogito à força da cama de madrugada para ler as linhas finais do livro. Cogito tomou emprestada a tradução em inglês e, ao lê-la, apesar de desconhecer as demais obras de Nabokov, sentiu como se devesse acreditar no futuro do jovem escritor retratado no livro, que refletia sobre suas obras enquanto flanava à noite ao lado da namorada pelas alamedas enfileiradas de tilhas de Berlim. Por outro lado, pensou que era agora um escritor ancião, com seu trabalho praticamente encerrado, e que retornara para este mundo do qual deveria ter se afastado. E naquele momento, precisava cuidar do produto de sua imaginação espalhado ociosamente pelo chão escuro da ala coletiva de convalescença. Seria isso possível ou não? Além do que, ele deveria zelar, a partir dali, não apenas pelos produtos inventados por seus olhos. Cogito compreendeu um outro poema de forma nova e realista ao longo das contínuas noites indormidas durante o período de convalescença. Quando estava gravemente ferido, ponderou se iria para o outro lado assim mesmo ou se retrocederia, optando por regressar para o lado de cá, escolha que esgotou todas as suas energias mentais. Ao menos era como se sentia. Ao contrário do alívio que representava se transferir para o lado de lá, regressar para o lado de cá representava suportar um sofrimento físico. Na realidade, ele chorou e gritou devido à dor no coração, chocando as pessoas que o velavam à cabeceira do leito. E no Cogito que retornara para o lado de cá, havia a convicção de que chegara mentalmente são até o ponto de bifurcação entre a vida e a morte. Ter passado por essa experiência não significava ter aprofundado a conscientização sobre o sentido da morte ou sobre o que seria o pós-morte. Quando finalmente vislumbrou a porta de entrada do lado de lá, apesar de não precisar sofrer se esperasse de pé diante de algo semelhante a uma placa de ferro bem negra até que se abrisse, preferiu deliberadamente se lançar contra ela. Como já estava previamente preparado para isso, bateu com força contra a porta e voltou. Imbuído das lembranças nítidas dessa experiência, sentiu que dali em diante, vivendo na mesma sociedade, no mesmo mundo, estaria mais próximo dos mortos do que dos vivos. Em seguida, lembrou-se do poema de Eliot, que não conseguira esquecer, embora achasse que não o compreendera bem até aquele momento. Então era esse o sentido do poema, intuiu ele profundamente. E o poema, sobrepondo-se à tradução de Junzaburo Nishiwaki, não mais largou o insone Cogito em seu leito. Morremos com os agonizantes. Vê, eles nos deixam, e com eles seguimos. Nascemos com os mortos. Vê, eles retornam e nos trazem consigo.